Olá, pessoal, boa noite. Final de janeiro, dia 31 de janeiro, 11 horas. Terminei a aula da turma intermediária uma hora atrás, depois reunião do próximo congresso que a CNA vai fazer agora, daqui a um mês e meio, 2 meses. E, e no meio da aula eu falei, poxa, né, esse assunto é importante falar. Então eu queria dividir com vocês o assunto da aula de hoje. Eu peguei o céu, o céu que está ocorrendo agora, falando como astrólogo, né? O céu que está ocorrendo agora, quando o Sol passou por 10, 11 graus de Aquário. E o que significa isso? Então, a partir dali, deixa eu mostrar aqui no mapa, vamos pegar aqui, antes disso, aqui, ó. Vou pegar o mapa de agora, por exemplo, né? Então, se você ver o mapa de agora, a gente tem, por exemplo, né? Deixa eu aqui ampliar um pouquinho. Aí. A gente tem, por exemplo, o Sol quase entrando a 12 graus. Mas ele fez aqui, ó, passou por 10 graus. Pela técnica que a gente tem estudado dos eclipses, o período de vigência é como se ele estivesse saindo agora do período máximo de vigência. A gente tem visto isso em muitas pessoas. Então, eu peguei casos que aconteceram essa semana, sábado, domingo, segunda e hoje, terça, né? Ou seja, 8, 9, 10 e 11 graus, né? Mostrando a, a visualização de um assunto aqui que ocorreu no ano passado, no eclipse do ano passado. Então, para que isso fique mais claro do que se trata, né? Como funciona? A gente pega um eclipse e vê o período antes e depois, o período de vigência que eles estão, né? Então, eu vou comentar a respeito, mas não da forma da aula, que a aula foi cheia de perguntas e respostas, né? Então, vou pegar aqui, por exemplo, o eclipse que ocorreu em 30 de abril do ano passado, ou seja, 9 meses atrás exatos, 9 meses e um dia, né? Mais ou menos exatos, né? E aqui a gente vê, por exemplo, nesse eclipse solar, foi um eclipse parcial que ocorreu a 10 graus, né, de touro. Até aí tudo bem. Então tem um montão de coisa para falar. Isso da casa, tanto faz, porque de acordo, eu estou aqui em São Paulo, então eu faço em São Paulo. Se eu estivesse no Acre, eu faria em Acre. Se estiver no Japão, em Tóquio, eu faria em Tóquio. E cada local vai mudar as casas, né? Vão mudar as casas. Mas o importante é esse grau aqui, 10,5, né? E o que tem de importante, se vocês pararem para ver, vamos diminuir aqui um pouquinho e vamos fazer o seguinte: vamos colocar, só para que a gente possa vislumbrar o mapa do eclipse e o dia de hoje, né? Olha que interessante. Vamos tirar esse traço que já não tem mais função. Aí, olha que interessante, né? O grau do Urano está muito próximo. O grau do Saturno também está muito próximo. E se pensar ainda mais um pouco, né, a gente vai ver que houveram 3 momentos de quadratura exatas com Saturno e Urano. E todos os temas, né, e eles vão estar, como não é o ponto médio exato, mas eles vão estar muito próximos ao grau desse eclipse que ocorreu. Então, a gente tem o velho e o novo, né? A gente tem essas mudanças, né? Tem um cântico em chinês, que também tem em japonês, mas é um cântico que a gente pega e traz.
dos mais velhos e transforma numa linguagem mais jovial. Em hebraico também tem, na Torá também tem, onde você enaltece a essência antiga, que há de importante do antigo, e traz para o novo. E essa quadratura que ocorreu de Saturno e Urano, que logo, logo encerra, porque Saturno vai para outro signo, vai para Peixes, né? Essa quadratura ela trouxe muita coisa entre o novo e o antigo, a tradição e o moderno e tudo mais. Só que nesse estudo que a gente fez hoje, é isso que eu quero compartilhar com vocês rapidinho, é que meio que já está liberado para você olhar para trás e ver os seus pais, os seus avós, seus tataravós. É como se você pudesse novamente fazer um mergulho profundo em quem foram seus pais, teu pai, sua mãe, ou seja, teu pai, sua mãe, o pai do seu pai, a mãe do seu pai, o pai da sua mãe, a mãe da sua mãe, e assim por diante, né? O pai do seu avô, a mãe do seu avô paterno, né? O pai da sua avó, a mãe da sua avó, e assim por diante, né? Paterno, o pai da sua avó materna, a mãe da sua avó materna, o pai do seu avô materno, a mãe da sua avó materna, ou seja, começa a ir lá para trás, lá para trás. E a gente sabe, para quem trabalha com constelação, ou com astrologia e constelação, ou com psicologia e constelação, e outras áreas também, né? Amigos meus são na área do direito, a gente sabe a importância de ver. O único detalhe, o único plus é que agora, para quem tem essas regiões ativadas nos signos fixos, entre o primeiro e o segundo decanato, numa órbita grande mesmo, a gente tem a possibilidade de rever tudo isso. Isso é muito legal. E por que eu estou falando isso? Né? Porque nessa semana, sem eu abrir a boca, os clientes iam contando as histórias do que eles foram limpando de padrões antigos que eles estavam honrando, repetindo, de certa forma, um amor cego, mas repetindo os mesmos padrões, e pararam para ver e falei, meu, pô, isso não preciso mais, está me fazendo mal. E aí, olhar para trás, ver quem são essas pessoas que fazem parte do nosso DNA, do nosso gene, da nossa história, dessa construção nossa, e falar, nossa, eu posso honrar vocês de uma forma positiva, não repetir os mesmos padrões, né? Eu mesmo também estou nesse processo, pelos graus, é um pouquinho mais distante, mas é um momento maravilhoso para você olhar, mergulhar, ter coragem de olhar para dentro e falar: nossa, eu tenho um padrão muito parecido com determinada pessoa da família. Ou, às vezes tinham alunos hoje na aula, tinha 3 alunos que não têm acesso. Pais adotados, não sabem nenhuma história, é segredo total. Mesmo assim, eles são, queira ou não queira, eles são os pais dos seus pais, os pais dos seus avós, os pais dos tataravós, né? Os pais dos bisavós. E toda essa história está impregnada na gente. Com esse eclipse, deixa eu voltar aqui e mostrar. Mostrando aqui. Com esse eclipse que ocorreu, que está perdendo, de certa forma, o efeito maléfico, mas ainda está ativado, tanto pelos nodos que acabou de passar nessa região, né, do Sol e Lua, há pouco tempo, Urano, que acabou de passar há pouco tempo, Saturno, que acabou de passar há pouco tempo, ou seja,
ambos planetas que têm a ver com essa ancestralidade e o próprio eclipse solar e lunar, né, porque tem outros eclipses também, a gente sabe que tem outros eclipses, né? Mas esses principais, eles são importantes porque eles falam do pai e da mãe, eles falam da essência do Sol, da essência da Lua, e eles representam de alguma forma esse rei e rainha do xadrez astrológico. Então, é um bom período para rever isso, né? Ou em processo terapêutico, ou em leituras de mapa, é uma coisa bonita. Então, como a gente colocou isso em aula, eu coloquei em aula para a turma do intermediário, eu quis dividir com vocês esse pensamento. Estejam abertos para rever. Ou, se vocês não souberem muito a respeito, mesmo, ai, poxa vida, sou adotado, fui encontrado na lixeira, não importa a história. Não importa a história. Você pertence a um pai e uma mãe, você tem essa origem. E desse pai e dessa mãe, você tem o avô, a avó. Da mãe, o avô e a avó. E assim por diante. Os avós também têm pais e mães. Se a gente fizer esse desenho e for honrar todo mundo, mesmo falar, olha, eu vejo você, obrigado, obrigada, ao mesmo tempo falar, a história que você passou é sua. Eu amo você, eu honro você, agradeço por estar vivo, mas o que você passou é seu. Isso não está me fazendo muito bem, obrigado, obrigada. Esse tipo de conversa a gente faz com profissionais e altos profissionais muito gabaritados, mas muito gabaritados. Mas vale a pena honrar antes de dormir, falar obrigado a todo mundo e trazer essas pessoas à sua consciência. Lembra, a consciência é como uma flor que vai se desabrochando, e vai abrindo e vai ficando cada vez mais bonita, porque só que o abrir é doloroso, né? E vai abrindo, abrindo, abrindo com cores, com flores, com perfumes. A consciência, quando vai se ampliando, ela vai também aos seus antepassados, tanto em linha vertical quanto linhas horizontais, tios, primos, irmãos, filhos, sobrinhos, etc. Mas principalmente os antepassados. Pense a respeito, vou parar aqui. Em breve eu retorno com notícias da minha atual função, né, com o cargo de presidente da CNA, da qual, do qual eu tenho um respeito muito grande, tanto pela Central Nacional de Astrologia, tanto para todos os fundadores, que as pessoas que criaram a CNA, e a gente vai fazer um congresso digno, respeitando todos esses profissionais que estiveram desde o seu início. É isso, tá bom? Isso em breve, daqui a muito pouco tempo, eu faço o pronunciamento oficial e depois a gente convida vocês a assistirem, tá bom? Tudo de bom. Hoje é mais uma reflexão curta. A aula teve 2 horas e aqui o vídeo vai ser menor ainda, tá bom? Tudo de bom. Bom início de fevereiro.